Oi, gente, eu sou Samuel Oliveira, eu sou aluno do curso de licenciatura em Física e hoje eu vou estar apresentando para vocês minha proposta de ensino de hidroestática e hidrodinâmica. Meu plano de aula o seu tema é hidroestática e hidrodinâmica, o assunto ele envolve o princípio de Arquimedes e o empuxo. Aí eu trago duas competências da BNCC, que é a competência EM13 CNT 101 e ela dispõe de é, explicar com ou sem o uso de dispositivos eletrônicos como que a matéria ela se modifica, se conserva, questão de energia, movimento, fazer previsões do comportamento da matéria e outras questões. E o outro ponto da BNCC que eu trago é o EM13 CNT 102, que dispõe sobre a avaliação, previsão e intervenções dentro de protótipos em sistemas térmicos, que se relacionam com a temática da aula que eu vou apresentar. No meu plano, eu trago três objetivos para a aula. O primeiro objetivo é a compreensão do conceito de empuxo e do princípio de Arquimedes. O segundo é a aplicação desse conceito na análise de objetos flutuantes e submersos. E por último, eu pretendo desenvolver experimentos práticos para verificar a relação entre o empuxo, a densidade e o volume deslocado. Como materiais que poderiam ser utilizados para a aula, eu trago alguns materiais, nem todos esses a gente vai utilizar, porque eu dependeria de outras aulas para poder estar desenvolvendo melhor esses materiais, mas eu deixo como ideias mesmo para poder aplicar. E aí o primeiro material é para uma atividade experimental, né, que é recipiente com água, corpos de diferentes densidades e volumes, balança, dinamômetro e régua graduada, os aplicativos de simulação de fluido e o projetor multimídia e vídeos explicativos para poder estar explanando a aula. Quanto à metodologia, ela vai se dividir em três partes. A primeira parte eu vou fazer uma exploração conceitual, a segunda parte desenvolver atividades experimentais com os alunos e a terceira parte fazer uma análise e discussão do que foi aprendido no dia de aula. E aí eu vou destrinchar essas três partes nos próximos slides. Dentro da exploração conceitual, eu primeiro pretendo apresentar para eles os conceitos básicos, né? O que que é uma hidrostática, a importância dos estudos dos fluidos no dia a dia, essas aplicações no cotidiano dos alunos, e aí eu pretendo definir o que que é empuxo para eles, falar sobre o princípio de Arquimedes, né? E trazer alguns exemplos, né, de situações reais que acontecem no dia a dia ou de situações que a gente vê, né, com certa frequência, né? Por exemplo, a questão dos navios, dos barcos, como é que eles flutuam, né? Os submarinos, como é que funciona o controle de flutuação dos submarinos, até mesmo os balões de ar quente, os balões dirigíveis, tudo isso funciona através da mecânica de fluidos, né, dos fluidos. Quanto à atividade experimental que eu pretendo desenvolver, aí eu tinha citado anteriormente os materiais que a gente ia usar, e aí eu pretendo utilizar água e objetos com diferentes densidades para poder colocar dentro da água. E esses objetos, alguns deles vão afundar, outros não, e com isso a gente pode aferir a densidade e o volume desses objetos, né? E além disso, a gente pode aferir o peso desses objetos, a diferença desse peso no ar e dentro da água para calcular o empuxo. E aí a gente vai fazer isso junto, né, com os alunos, a gente pode dividir a sala em grupos e fazer registro dos dados, né, com cada grupo e verificar se eles estão conseguindo acompanhar essa dinâmica e entender os cálculos que são exigidos para você fazer o cálculo do empuxo, né? E aí,
a gente depois pode entrar num momento de discussão, né, de como é que esses resultados vão confirmar o princípio de Arquimedes, o que que acontece com um objeto quando ele tem uma densidade maior e a gente coloca esse objeto dentro da água, ou quando ele tem uma densidade menor e a gente coloca ele dentro da água. E a gente mostrar para eles a aplicação desses conceitos, dessas questões em situações reais do dia a dia deles, né? E aí, já adentrando, conectando a parte final, depois que a gente fizer aquela rodada de experimentos, a gente já entra nessa fase de análise e discussão. E eu pretendo fazer em quatro partes, né, que é revisar os conceitos principais, né, para frisar isso na mente dos alunos, é, explicar para eles a importância do princípio de Arquimedes, né, porque isso é muito rotineiro no nosso dia a dia, e abrir a fala para eles também poderem falar, né, sobre dúvidas ou discutir alguma coisa que eles acharam interessante, que eles tenham gostado. E por último, eu vou passar uma lista de exercícios para que eles possam estar resolvendo a lista em casa. Aí, como evidências de aprendizagem, eu vou trazer em três partes. Primeiro, os relatórios de experimentos com a interpretação dos resultados, né, durante aquela fase de experimentos que a gente fizer com a água e os objetos que a gente colocar dentro da água e eles fizeram os cálculos de empuxo, a gente vai avaliar esse processo, se eles estão acompanhando. Depois, a resolução de problemas contextualizados, que seria a lista em si, né, de exercícios que eles vão resolver em casa, e depois as discussões que eles fizerem, né, em grupo ou com os outros colegas e até na sala em geral, sobre as aplicações do princípio de Arquimedes. Tudo isso seriam, para mim, as evidências de aprendizagem e seriam tomadas como formas de avaliação dos alunos. Por último, eu trago a bibliografia no plano de aula e eu trouxe esses três autores que versam e dialogam com a temática da dinâmica dos fluidos. E basicamente, gente, meu plano de aula é esse. Aí, meu último plano de aula que eu apresentei em PCC1, eu expliquei muita coisa, eu aprofundei muito, então ficou algo bem extenso. E como o professor disse que não é necessário a gente dar uma aula, mas a gente explicar o que que a gente vai fazer em sala de aula através do plano, né, da nossa organização do plano. Então, eu tentei ser mais conciso dessa vez, explicando realmente o que que eu pretendo fazer através do plano que eu indiquei anteriormente na atividade da primeira unidade. Então, é isso. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.